Olha, e ainda, direto de Brasília, deputados e senadores querem reforçar a luta pelos povos indígenas dentro do Congresso. Repórter Berenice Leite. O requerimento para a criação da Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas foi protocolado nesta terça-feira na Câmara dos Deputados. Foram recolhidas 203 assinaturas de deputados e senadores que prometem fazer frente aos interesses dos povos originários, que neste ano tem 5 representantes na Câmara. No entanto, uma delas, a deputada federal Silvia Wayampi, alega ter sido excluída da bancada. Eu não fui convidada, até porque o que fazem no parlamento não é a integração de indígenas que vai lutar por direito de indígenas. No momento em que eu fui segregada, no momento em que eu fui excluída por uma frente parlamentar que diz lutar por povos indígenas, mas que segregou e isolou uma indígena só porque ela não concorda com o viés político. A frente está sendo coordenada pela deputada federal Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais. Ela tem o apoio do Ministério dos Povos Originários e secretarias ligadas ao governo, além de associações como a dos povos indígenas do Brasil. Aqueles que não escutar o chamado da bancada do COCAR, aqueles e aquelas que não escutar o chamado da terra, não vai escutar o chamado de mais ninguém. A Frente Parlamentar dos Povos Indígenas precisa ainda do despacho do presidente da Câmara, Arthur Lira, para ser instalada oficialmente. A bancada do COCAR, como já vem sendo chamada, promete fazer enfrentamento a pautas polêmicas que dividem opiniões aqui no Congresso Nacional. Entre elas, o licenciamento ambiental e o marco temporal, que trata sobre a demarcação de terras indígenas. Após as críticas à bancada ruralista, o integrante da Frente Parlamentar da Agropecuária e ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, aproveitou para destacar a importância do setor agropecuário no Brasil. É evidente que a bancada do agronegócio, a FPA, ela não é a bancada do boi na bala. Isso é ridículo. A bancada do agronegócio é aquela que representa a maior quantidade de emprego gerado no Brasil, desenvolvimento, impostos, renda, né, que sustentou o Brasil, inclusive na pandemia, quando todos os setores estavam fechados, a agropecuária continuou trabalhando, levando comida à casa dos brasileiros, gerando impostos, ou seja, é um absurdo, né, colocar esse tipo de colocação, só faz sentido diante de um ambiente polarizado, em que há necessidade de fazer essas lacrações, né, nas redes sociais. A Frente Parlamentar da Agropecuária é uma das maiores bancadas e reúne quase 300 parlamentares no Congresso. Pois é, seguimos com as análises dos nossos comentaristas. Luiz Felipe Dávila, sobre esse assunto que trouxemos na reportagem, possibilidade de criação de uma frente parlamentar em defesa dos povos indígenas. Que leitura é possível fazer? Medida importante ou você acha que pode acirrar esses debates e a polarização no Congresso Nacional, sobretudo na Câmara? Bom, primeiramente é bom colocar o seguinte, é muito bom que tenha uma representação da voz indígena mais no Congresso Nacional, porque os indígenas fazem parte desse nosso Brasilzão aqui e controlam quase 1/3 do território nacional. Então é bom que eles tenham voz política para debater isso no Congresso. Agora, é preciso ir com calma com os temas. Por exemplo, regularização fundiária. Nós aprovamos um Código Florestal, um dos melhores do mundo. Foi negociado durante 7 anos com o Congresso Nacional e demorou mais 8 anos para regulamentar. Então, assim, vamos deixar sedimentar, porque nós temos que acabar no Brasil com esse experimentalismo, vai testando coisa, tirando, não deixa nem as coisas amadurecerem e já começa a rever. E o que deu muita segurança no campo foi justamente a aprovação do Código Florestal com apoio de todo mundo, ambientalistas e ruralistas. Aliás, tocado pelo ex-ministro Aldo Rebelo, que foi o grande relator desse projeto. Então, assim, vamos parar de politizar tudo, vamos respeitar as coisas. Não tem... Outra coisa que é muito importante para os povos indígenas é acabar com o garimpo ilegal. Essa medida que vem destruindo reservas indígenas, como nós vimos a questão dos Yanomamis. Por que isso é importante? Porque esse foi um projeto que foi aprovado em 2012, lá por um deputado do PT, que praticamente legalizou o garimpo ilegal. Gente, hoje, 50% da produção de ouro no Brasil é ilegal por causa deste aval
ridículo, que o Congresso já deveria ter revogado essa lei há muito tempo, que foi sancionada pela ex-presidente Dilma Rousseff, que causou esse desarranjo nas terras indígenas. Então, nós temos, sim, a escutar as reivindicações, mas preservar o marco temporal, a propriedade, as reservas e combater o garimpo ilegal nas terras indígenas, que isso sim é um verdadeiro absurdo, não só pela ilegalidade, mas com todas as consequências que vem trazendo aos povos indígenas em suas próprias terras. É isso que a gente tem que fazer, tentar para diminuir essa polarização, esse radicalismo que você bem mencionou, Daniel. Nós temos que ter bom senso. Quais são os temas e como é que esses temas vão afetar diretamente os povos indígenas e principalmente a economia nessas regiões que são muito importantes. Amanda, é preciso uma atenção especial do governo a, por exemplo, índios e mulheres? Por quê? Com certeza, Adriana, porque essa parcela, esses setores da população, segmentos da população têm menos direitos, principalmente os indígenas. Esses direitos são decrescentes, se você pensar em mulheres, aí você pensar num nicho, mulheres negras, por exemplo, pretas e pobres têm menos direito ainda, indígenas têm menos direitos. Então, é claro que isso tudo tem que ser foco de uma atenção especial por parte do parlamento, porque a luta por direitos é uma luta essencialmente política, tanto o direito das mulheres, como o direito dos negros, como o direito dos indígenas. O governo tem que estar atento e está atento, este governo, muito mais do que o anterior, porque o anterior falava representava uma ameaça à conquista desses direitos. Não é nem só não permitir avançar, mas havia um risco, uma ameaça real de retrocesso dos direitos indígenas, tanto é que o próprio Dávila falou, a gente viu desse avanço, dessa invasão dos garimpeiros nas terras dos Yanomami, em Roraima, então de 20 a 30 mil garimpeiros, eles ainda estão tentando fazer essa retirada, essa expulsão dos garimpeiros que invadiram indevidamente as terras indígenas, retrocesso nos direitos dos negros, retrocesso nos direitos das mulheres, com projetos que não foram aprovados, com um movimento, uma luta, uma retórica essencialmente antifeminista, como se a conquista, como se o avanço dos direitos das mulheres, em alguma medida, representasse uma ameaça para uma sociedade patriarcal ou desviasse daquela sociedade regida pela família em que o homem é a figura principal, é o protagonista. Nada mais antigo, nada mais reacionário, nada que represente um maior retrocesso civilizacional do que esse tipo de discurso. E era justamente esse discurso que representava o governo anterior. Não é um governo conservador, é um governo reacionário. São coisas diferentes e a gente tem que botar cada coisa na sua caixinha, cada coisa em seu lugar. Então, quando a gente fala de avanço de direitos das mulheres, por exemplo, hoje, a gente tem menos de 20% das mulheres. Foi feito um levantamento divulgado no finalzinho da semana passada pela União Interparlamentar, que representa parlamentos, faz um raio-x de parlamentos do mundo inteiro. O Brasil ainda está aqui, eu estou com esses dados, está em 30º lugar de 43 eleições avaliadas em 2022. O Brasil ocupou a 30ª posição em termos de representatividade feminina no parlamento, abaixo da Somália, Guiné Equatorial, Bahrein ou Quênia. Então, você pensa de 513 assentos na Câmara, as mulheres ocupam 91 e tem menos espaço nas comissões, tem menos espaços como lideranças partidárias, e é por isso que as mulheres se fazem, a sua voz é menos ouvida. Quando a gente tem hoje uma cerimônia para marcar, por exemplo, a apresentação de um projeto de lei que institui e garante a equiparação salarial entre homens e mulheres, isso já está previsto na legislação trabalhista há 80 anos. Isso foi assegurado de novo na Constituinte de 88 pela chamada bancada do batom, que era a bancada das mulheres. E mesmo assim, isso não é exigido, não é fiscalizado hoje, porque a multa é irrisória, algo em torno de 5 salários mínimos se o empregador não pagar o mesmo salário para homens e mulheres, claro, que exerçam a mesma função. Pelo projeto de lei hoje, vai aplicar uma multa, uma sanção muito mais rigorosa. Vamos ver exatamente qual vai ser. E ainda será acompanhada de campanhas de fiscalização e campanhas informativas. Isso é muito importante, é um dos principais avanços quando a gente fala na igualdade de condições de gênero e de luta de direitos de gênero, de igualdade entre homens e mulheres.